O Ítalo Adorno mandou aí pra gente, ó. Já pararam para pensar que o Gabigol pode estar jogando mal também devido ao que o Vitor Pereira manda ele fazer em campo? Aí como ele vai tirar o jogador? Não é o Vitor Pereira, não. O Gabigol, depois que ele botou a camisa 10, ele tá se achando o novo Maradona. Não é o Gabigol, sabe por que eu falo que não é o Vitor Pereira? Porque você pode muito bem falar assim, não, a função dele mudou quando ele tá com o Pedro. No jogo contra o Vasco, a Raíssa mostrou um vídeo na qual a última jogada do Flamengo, o Flamengo perdia por 1-0, perdeu por 1-0, gol do Pumita, né? E aí o seguinte, no último lance do jogo, tá o Gabigol no meio de campo, cruzando bola para a área. Aí você pergunta, sabe quantos centroavantes tinham? Só o Gabigol. Só o Gabigol. O Gabigol era o único atacante e ele estava fora da área. Ele estava fora da área. Então, desculpa, eu acho que é do próprio Gabigol. E aí é aquele negócio, né, irmão? Se um treinador tivesse culhão mesmo, o treinador ia lá dar esporro. Igual o Jorge Jesus cansou de fazer, inclusive com o próprio Gerson, com o Vitor Hugo, com o Vinição, com o Renier. O cara chegar e ver que alguém tá fazendo merda. O Gabigol, eu sinto lhe informar que a tendência esse ano é a gente não vê o real Gabigol. Eu tento dizer que esse talvez seja o pior ano do Gabigol em termos de apresentação. Se ele não marcar gol amanhã, Bigode, ele vai se igualar ao maior jejum que ele já passou pelo Flamengo sem ficar fazer gols. São 6 jogos. Hoje ele está 5 jogos sem marcar. Se amanhã não marcar, são 6, ele já iguala e ele fica prestes a ter o maior jejum desde que ele assumiu aí a camisa do Flamengo para atuar por aqui. O Léo, o problema não é ele buscar jogo, não. O problema é ele ser o atacante, ele não está buscando o jogo. Uma coisa que ele fazia com o Bruno Henrique era uma troca. Quando o Bruno Henrique saía, ele entrava, não era isso? E quando ele entrava, o Bruno Henrique saía, era uma troca. O Gabigol sempre fez isso. Mas a partir do momento em que ele fica estático, como meia, irmão, a gente perde a concepção de Gabigol. Nesse jogo contra o Vasco, ele era o centroavante. Quando você tem uma função, é igual assim, você e sua mãe vão fazer um churrasco na sua casa. Você tem que ficar na churrasqueira e a sua mãe lá na cozinha fazendo o arroz, a farofa, não é? Não é isso? Se você vai lá fazer a farofa junto com a sua irmã, com a sua mãe, a carne queima e vocês perdem o churrasco. Se sua mãe for lá para fora fazer o churrasco com você, vocês não têm acompanhamento. Então a função do Gabigol, sendo o único centroavante, é ele estar na porra da área. Ele tá na porra da área. Se ele é o único centroavante, eles têm que estar na porra da área. É isso. Então, se ele não tá cumprindo a função dele, simplesmente isso, irmão. Não é buscar jogo. Buscar jogo até o Lewandowski sai da área e busca jogo. Até a porra do Jopa Motimbe sai da área para buscar jogo. Buscar jogo não tem problema nenhum. O futebol moderno fala que o jogador realmente tem que buscar jogo, independente de ele ser centroavante fixo ou não. O jogador tem que buscar jogo. Todos. O Giroud no Milan sai para buscar jogo. O Benzema sai para buscar jogo. Agora, a obrigação da área é sua. Quando a bola for levantada para a área, a não ser que você tenha criado a jogada, você tem que estar dentro da área. Então, assim, cruzou, o atacante não está dentro da área. Tem que ser exceção, não pode ser regra. É isso, ponto. Aí você vai cobrar do zagueiro. Amanhã você não vai cobrar do zagueiro que não está dentro na linha da zaga. Aí você vai cobrar igual um Davi Luiz. Davi Luiz avança, aí tá um contra-ataque. Cadê o Davi Luiz? Já o Davi Luiz não tá na zaga. Aí você vai cobrar a porra do zagueiro. Aí quando o lateral não consegue estar na lateral e consegue o time criar um espaço ali pela lateral, você vai falar, o lateral não tá na posição. O atacante é a mesma coisa, caralho. Muito bem, Bigode. Muito bem, concordo com você. O Paulo Rodrigues até mandou, Gabriel Barbosa se acha o Maradona. Veste a 10 do Zico. Tem o ego do Romário. Só que o futebol dele está deixando a desejar, se distanciando cada vez mais da grande área. E assim, Bigode, eu acho que talento e qualidade o Gabigol tem, já que ele quer se tornar esse jogador aí. Por mim, se ele quer se tornar, beleza. Não. Eu acho que ele tem qualidade. Eu acho que ele tem. Eu também acho que não é a principal qualidade dele. Fica longe do...
E ele nem também é um grande finalizador, vamos dizer assim. Ele é muito oportunista. Gabigol, é porque a gente é rubro-negro e a gente gosta de identificar as coisas. O Gabigol é um jogador limitado. Não adianta a gente vestir isso de diferente. Sim, a gente reclamava pra caralho do número de gols que ele perdia, Não cara. é só gol, assim. Como centroavante, ele é limitado. E aí, por isso que eu faço isso aqui toda hora pro Gabigol, ó. O Gabigol, hoje, ele é um dos 5 maiores ídolos do Flamengo. Fácil. E eu faço isso aqui, ó. Porque os caras que estão na frente dele, ou que tá nesse bolo, que a gente botar o top 10, que o Gabigol tá no meio, no mínimo no meio, você vai ver o Zico, você vai ver o Leandro, você vai ver o Júnior. O Júnior, para muitos, é o segundo maior, talvez tá aí entre os 3 maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. O Leandro, o próprio Carlos Alberto Torres disse que ele é o melhor lateral direito da história do futebol brasileiro. O Zico eu não preciso falar. Aí quem são mais? Adílio, porra, diferenciado. Aí você vai pegar Zizinho, aí você vai para Zagallo, você vai para não sei quem, você vai para uma porrada de jogador. O Gabigol, se você pegar a escala do top 15 dos maiores ídolos do Flamengo, talvez o Gabigol seja o que tem a menor técnica. Talvez. Top 10 com certeza. Só que ele conseguiu quebrar isso tudo. Eu não tô dizendo que ele é ruim não, tá, galera? Eu não tô dizendo que ele é ruim não. Ele não é um Hernani Brocador, não tô dizendo que ele é ruim. Tô falando pro nível, ele é um jogador extremamente limitado. Extremamente não, ele é limitado. Não chuta com as 2 pernas, não tem velocidade, não tem drible, não bate falta, não tem um bom cabeceio, não é um jogador de passe refinado, não disputa a bola, não tem jogo, volta para marcar com regularidade, não tem jogo físico, não volta para marcar, não voltar para marcar, tá tudo bem. Mas sim, ele não tem uma porção de coisa que o melhor centroavante tem na Europa, que o segundo tem, que o 10º melhor centroavante tem, que o 20º melhor centroavante tem. Quem é o 20º melhor centroavante do futebol mundial? Sei lá, é o... Porra. Sei lá, o Morata. Ele não tem. Tá entendendo? Ele não tem. A verdade é que ele não tem. E dentre isso, ele é foda como centroavante. Ele mas aí americano e come o cu de todo mundo. Ele é artilheiro do Brasileiro, ele é artilheiro da Libertadores, ele é eleito o melhor jogador da América do Sul. Tudo isso com todas essas limitações, viado. Ele é foda. Só que é o seguinte, agora, ele sai de uma função onde ele tecnicamente não é foda e vai para uma função que exige ainda mais. Porque para você ser meia armador, a exigência de técnica é muito maior para você ser centroavante. Hoje, centroavante, o Mateusão é, caralho. Se a bola bater no corpo do Mateusão mais 10 vezes e entrar no gol, tá todo mundo aplaudindo o Mateusão. Se o Gerson der uma bicuda na bola, bater na cara do Mateusão e entrar, a gente vai comemorar. Aí no outro jogo, ele tenta driblar, tropeça na bola, a bola vira um chute, é gol, a gente vai estar aplaudindo o Mateusão. O meia não, irmão. O meia, ele precisa muito mais do que isso. Aí o cara, não, vou jogar de meia. Pô, você tá voltando técnica para ser atacante, vai jogar de meia, viado. Sabe o quê? Vai ficar dando cruzamento? Continua aí, Cleitinho. Não, o que eu ia falar... E aí ainda é sobre o Gabigol. Eu concordo com você. E eu vou te dizer uma coisa. Sabe para mim qual é a principal característica do Gabigol? E aí eu vou jogar para saber se você concorda ou não. Para mim, a principal característica do Gabigol é que ele tem uma coisa que pouquíssimos jogadores no mundo têm. São só os diferenciados. O Gabigol tem um senso de posicionamento absurdo. E não à toa ele fazia gol pra caralho fácil em 2019 e nos outros anos. Toda vez ele tá na hora certa, no lugar certo, na manhã, na tarde, na noite certa. Ele é foda nisso. E aí você tirou o cara que é foda no senso de posicionamento, jogou ele numa função que não é a dele, em que ele não tem nenhuma, não vou dizer nenhuma, mas que ele tem
limitações em conhecer a posição na qual ele atua. Você entende onde eu quero chegar? O Arrascaeta, o que faz o Arrascaeta ser diferenciado? Que o Arrascaeta consegue preencher qualquer posição no meio de campo. Tu pega um mapa de calor do Arrascaeta num jogo foda, ele consegue ser foda na direita e na esquerda. O Gabigol, Rodrigo, se ele for pro lado esquerdo, eu duvido que ele consegue achar o passe que ele quer ficar achando toda hora, que é esse passe que ele traz para o meio e cruza. Se ele vai para o lado esquerdo, eu duvido que ele traz para a direita e acerta um cruzamento desse. Ele vai acertar na porra da lateral. E é por isso que o Gabigol precisa estar mais próximo à área. E talvez, e aí eu concordo aqui com o Alex, ou seja, culpa do VP. Não acho que é culpa do VP, porque eu não acho que o Vitor Pereira manda o Gabigol fazer isso. Eu acho que o Gabigol faz porque ele acha que consegue fazer. Só que, Bigode, passa pelo VP também de chamar o Gabigol e falar: ô, filha da puta, por que tu não fica perto da área mais? Vai pra lá, porra! Ataca a área! Tenta aparecer dentro da área! Faz o que você tem de melhor, que é esse senso de posicionamento absurdo que poucos centroavantes no mundo têm. Tenta extrair. E aí cabe ao Vitor Pereira extrair do Gabigol o que ele tem de melhor. Você entende, Bigode? Eu acho que é isso, cara. Eu não sei se você concorda com a minha visão sobre o Gabigol. Não, irmão, tu matou a pau. A gente critica muito o Gabigol, que ele perde gol cara a cara com o goleiro, mas é porque é muito gol que ele cria por conta do posicionamento dele. Entendeu? É muito gol. Tem atacante que metade dos gols que o Gabigol perde, vamos pegar assim, metade dos gols que o Gabigol perde, um centroavante com uma leitura técnica menor nem existiria, porque seria impedimento.